Bom dia, hoje a gente vai dar continuação, o segundo dia do treinamento do DFMC em cardioversofílicos. Bom, o equipamento é bifásico e as tomadas também podem ser tanto 110 quanto 220. A orientação é que ele fique o tempo todo na tomada, só ser retirado da tomada quando vocês forem utilizar. Condições da bateria. Bom, se eu tiver na função monitorizar ou função marca-passo, a gente vai ter 3 horas de autonomia. Se a gente for utilizar para desfibrilar, choques com carga máxima de 200 joules, sempre o que acontecer primeiro, tá? Então, eu vou desligar o equipamento novamente. Passo 1 é a chave seletora, então qualquer função que eu gire a chave seletora, automaticamente eu já ligo o equipamento. Segundo passo, eu posso dar carga por aqui, que eu vou explicar melhor. E o terceiro passo, que é o laranja, eu só vou descarregar quando eu tiver com essas pás pela própria pá, tá? Bom, então antes de a gente falar de toda a operação do equipamento, a gente vai falar sobre os testes. O equipamento tem 3 testes. O de hora em hora, que os senhores não vão precisar fazer nada, mas por que eu sempre explico de hora em hora? Eu preciso que os senhores chequem essa janela que está aqui. Sempre que essa janela tiver esse ícone de ampulheta ou um X preto, é sinal de que o teste foi feito e o equipamento foi aprovado no teste de hora em hora. Aline, quando ele não está aprovado de hora em hora, o que acontece? Vai ficar um X vermelho aqui e a gente vai fazer um teste de resetar os erros, que é esse cabo aqui do marca-passo, o cabo preto. Tudo bem até aqui? Bom, teste de reset de erro que a gente chama, ou teste que precisa ser feito uma vez por semana, que é esse rapaz aqui, tá? Bom, na lateral, como eu vou fazer? Vou levantar a haste e vou girar. Nisso que eu giro, já consigo retirar a primeira proteção e a segunda que é a trava. Como que a gente faz essa trava? Eu coloco para baixo e puxo. Então eu vou colocar para baixo e puxo, tá? Então vou vir aqui para baixo e puxo. A segunda trava para colocar, ele tem uma linha branca aqui, ó, que ele vai se encaixar com um triângulo branco que tem lá. Então eu vou botar a linha branca com um triângulo branco e vou apertar até o final para ele fazer o clique e a gente ter a condição do cabo. Tá? Tá? Então vai ter essa linha branca aqui. Feito isso, eu vou empurrar até o final e ele vai travar sozinho. Bom, segundo passo. A carga de 150 joules, ela tem uma coloração diferente para me lembrar que os testes são feitos com 150. Então, vou girar a chave seletora até chegar em 150. Pode ser de uma vez ou eu posso parar no meio do caminho, não tem problema. Bom, equipamento ligado, eu vou vir no menu, confirmando por aqui, pelo botão rotacional, e vou procurar a palavra outros girando. Cheguei, confirmo novamente, ele começa a apresentar aqui, ó, teste operacional, confirmo, executar, confirmo, e aí ele vai perguntar se eu quero sair do modo clínico. O que é esse modo clínico? É a tela do usuário e vou entrar na tela do teste. Então, vou colocar que sim. Feito isso, ele vai me dar um passo a passo que a gente vai seguir aqui. Então, o primeiro passo, conecte o módulo de teste aos cabos da fase adesiva. Então, no próprio equipamento fixado aqui, tem um simulador, que é o módulo, e aqui vai ser o cabo do marca-passo, que é o cabo do teste. Então, vou colocar lá até o final. Se eu tentar encaixar ao contrário, não consigo. Segundo passo, gire a chave seletora para 170, gire para 150, verifique se está bem conectado e pressione o botão de carga. Pressione o botão do choque. Choque administrado. E aqui nessa janela ele vai me perguntar se eu ouvi, eu vou confirmar sim ou não. Aperte e solte o botão sincronismo, botão esse que está abreviado como SYNCRE.
E aí ele vai começar a testar a lateral do equipamento, que nesse equipamento aqui tá com cabo de ECG, pressão não invasiva e o oxímetro, tá? É importante que nesse momento todos os cabos estejam conectados, porque eles vão testar eles também. Então, se vocês esquecerem, automaticamente ele vai pedir para vocês conectarem e terminar o teste. Quando ele finalizar o teste, ele vai imprimir uma tira de ECG com a data, a hora e todos os itens que foram testados como resultado, se foi aprovado ou reprovado, tá? A impressão, ela para sozinha. Aline, a gente não prestou atenção, o papel terminou no meio da impressão, não tem problema. O equipamento vai salvar o teste e no futuro, vocês colocando o papel, vocês conseguem reimprimir. A gente não faz a mínima ideia de quando a gente vai adquirir o papel novamente, não tem problema. Ele vai ter na parte posterior aqui, ó, uma saída de USB, que vocês vão poder colocar um pendrive e transportar o teste para o pendrive, que é esse mesmo teste aqui que a gente fez. Tudo bem até aqui? Bom, esse teste tem que ser realizado uma vez por semana, tá? Ou quando aqui tiver um X vermelho. Por que o X vermelho? É que no teste de hora em hora ele detectou algum problema e o X vermelho aqui a gente não consegue utilizar o aparelho. Ele não está apto a funcionar. Ficou claro, pessoal? Bom, finalizamos o teste. Posso sair por aqui ou posso desligar o equipamento. Desliguei o equipamento, eu vou vir aqui novamente e deixar ele com as pás pronto, caso precise ser utilizado numa emergência. Tudo bem? 200. Então a gente vai desfibrilar um paciente, como a colega sugeriu, com 200 joules. Então, vou girar a chave seletora até o valor que a colega pediu, de 200 joules, para retirar as pás. Eu vou fazer esse movimento aqui para frente, tá? Como se eu estivesse de frente para o equipamento. Nas próprias pás aqui, ó, onde estão meus polegares, eu não sei se está dando para todo mundo ver, tá a orientação de onde a gente vai posicionar no tórax do paciente. Uma outra dica que eu dou do questão do posicionamento é que uma das pás tem um LED de impedância. Então, o LED de impedância, ele vai sempre ficar na direção dos meus olhos. Ele tem que sempre ficar à vista para mim, tá? Quando a gente estiver de frente para o paciente. Caso contrário, ó, a gente não consegue ver o LED de impedância. LED esse que mostra para mim se eu vou ter uma boa captação do sinal, se eu tenho uma quantidade de gel adequada ou não. Quando isso acontece, automaticamente ele vai mudar de cor, tá? Então, quanto mais próximo do verde, melhor vai ser o meu procedimento. Bom, nem sempre aqui acho que tem o público pediátrico, mas se vocês precisarem, no topo das pás aqui, ó, eu tenho a trava que eu posso retirar e ela fica apta para o público pediátrico. Fabiano, pausa pra gente, por favor. E aí a gente faz a questão da separação do adulto pediátrico pelo peso. Então, pacientes abaixo de 25 quilos, pediátrico. Peso igual ou superior a 25 quilos, adulto. Tá? Aqui na lateral tem uma chave que eu mudo o público a ser utilizado pelo equipamento. Então, quando ele tá aqui, ó, laranja é igual ou superior a 25 e quando eu aperto aqui, ó, ele vai ficar azul abaixo de 25 quilos. A quantidade de joule não me interfere ao público. Ele só vai me interferir se eu estiver na função de monitorização, que os rings de alarmes vão ser diferentes, tá? Mas para o marca-passo, desfibrilar e cardioverter, eu consigo fazer todos os procedimentos independente do público, tá?
O LED vai funcionar também da mesma forma, sendo ele pediátrico ou sendo adulto, tá? Bom, para desfibrilar, então a gente colocou lá em 200, posiciona as pás conforme a gente já conversou aí a questão da impedância, vem aqui para o número 2, que pode ser por aqui ou pode ser por aqui. E aí assim que eu apertar, eu vou colocar as pás no lugar para a gente poder descarregar depois. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Não sei se vai dar para todos verem por causa da distância. Eu apertei, ele vai zerar e vai chegar no valor que a gente selecionou, que no caso foi de 200. Quando ele termina a contagem, automaticamente os LEDs vão estar piscando das pás laranjas, que mostram que eu posso descarregar no meu paciente. Quanto tempo ele vai ficar nessa condição para descarregar? Ele vai ficar até 30 segundos. Isso pode ser configurado com mais ou menos tempo dos 30 segundos. É só entrar no menu de serviço, tá? Bom, dentro desses 30 segundos eu não utilizei, ele desarmou e aí a gente teria que pedir carga novamente aqui no número 2, tá? Eu vou pedir carga novamente só para mostrar para vocês uma coisa. Vamos supor que no meio do caminho já o LED aceso, vocês mudaram a intensidade da carga. Aline, não quero mais 200, eu quero 120. Então eu posso vir aqui, ele zera, reorganiza com o tempo que eu coloquei ali de novo e ele já vai estar pronto de novo. Então dentro dos 30 segundos, vocês podem reorganizar a carga sem precisar pedir o número 2, que é para carregar, tá? Depois que passou os 30 segundos, que ele vai fazer isso aqui, ó, cancelamento da carga, aí eu reorganizo e vou ter que pedir o número 2 novamente para ele poder carregar, tá? Ficou claro? Para pediatria, deixa eu te mostrar uma outra coisa. O primeiro quadrante que eu tenho aqui, eu vou cancelar. O primeiro quadrante que eu tenho aqui, ele varia de 1 a 10. E aí sempre quando eu boto aqui, ele já habilita com 6, mas se você precisar de um joule diferente, é só você girar a chave seletora que ele vai reorganizar de novo, não precisa confirmar. O que estiver aparecendo aqui vai aparecer na legenda. E aí você já tem a certeza de que é aquela carga que vai ser entregue, tá? Ah, Aline, mas confirmei sem querer, não tem problema. Vai no menu, que aí a primeira opção vai voltar com a janela de novo, tá? Bom, ficou claro, gente, para desfibrilar? Podemos passar para o próximo ponto. Ó, agora a gente vai aprender a cardioversão. Então, para a cardioversão, o que eu vou precisar? Primeiramente, cabo de ECG. Cabo de ECG é esse que para os senhores vieram de 3 vias, mas o equipamento pode utilizar o cabo de 5 vias também, não tem problema. Nas duas extremidades, entre os rabichos e o pré-cabo, vão estar a colinha do posicionamento. E no próprio rabicho também, vem mostrando a nomenclatura LA, RA e LL também do posicionamento, tá? Então, primeira coisa, cabo de ECG, vou monitorizar esse paciente. Eu vou colocar lá no tórax do paciente. Escolhe para mim uma carga para a gente cardioverter. Desculpa, não te ouvi? 100? 100? Então, vou girar a chave seletora em 100. Então, enquanto ele está ligando, posiciona o fio, o cabo de ECG no tórax do paciente. Feito isso, eu vou vir aqui e habilitar o sincronismo à cardioversão. Bom, tela do equipamento. Aonde a gente vai ver o quê? Então, a primeira curva, a gente combinou de deixar a derivação de D2, que ela é captada pelo cabo de ECG. E a segunda curva, nós combinamos que íamos deixar em paz para monitorizar por aqui, tá? Caso vocês precisem de outra derivação, a gente vai apertar embaixo da seleção do público, que aí a gente consegue alterar a monitorização que a gente está vendo pelo cabo de ECG. E até chegar na monitorização das pás novamente. Tudo bem até aí? Bom,
Como eu não estou monitorizando a mim mesma, eu vou clicar aqui até chegar em paz, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então, coloquei a monitorização de paz. Automaticamente ele já localiza a espícula, que seria o ponto para fazer a entrega do choque que a gente selecionou em 100 joules. Então, a partir daí, carrego pelo número 2 e mantenho o laranja pressionado até a gente ouvir choque aplicado. Por que a gente vai fazer isso? Porque ele só vai entregar os 100 joules que a gente selecionou aqui no exemplo quando chegar no momento da espícula, que é o momento mais alto, que é as marcações que a gente viu lá branca. Tá? Terminou. Nós combinamos em deixar o equipamento desabilitado, caso eu precise de um novo choque sincronizado ou uma nova cardioversão, eu vou lá e habilito novamente no azul. Tá? Ficou claro isso, pessoal? Então, vou recapitular. Cardioversão. Cabo de ECG no tórax do paciente. Ligo com a carga que eu preciso. Então, ele já vai abrir com as derivações que eu preciso. Vou habilitar o sincronismo. Habilitei o sincronismo. Carrego e mantenho o laranja pressionado até a gente ouvir choque aplicado, que foi quando ele entregou. Finalizou o evento da cardioversão do choque sincronizado, ele vai desabilitar a ferramenta. E se eu precisar novamente, vou lá e habilito novamente. Ficou claro? Bom, vai falar sobre o marca-passo transcutâneo. Marca-passo é esse que a gente vai precisar do mesmo cabo do teste semanal. Então, para o marca-passo, cabo do teste semanal, cabo do marca-passo e as pás adesivas, que vem um par de para-adesivas aqui. Essa que está aqui na minha mão é para adulto, mas existe também a pediátrica, que a embalagem vai ser verde. O posicionamento está aqui, tá? Mas a gente consegue ver também o posicionamento colocando o modo DEA do equipamento. No verso aqui, ó, para o pessoal que faz a pediatria, mostra o peso aqui para as embalagens das pás pediátricas, tá? Bom, como a gente já aprendeu anteriormente, para fazer a retirada ou substituição do cabo das pás. Então, eu vou colocar para baixo e puxo. E vou fixar aqui, linha branca com um triângulo até o final. Ouvi o clique, foi fixado. Eu vou girar a chave seletora até chegar na função do marca-passo. Marca-passo esse, que ele começa com marca-passo de demanda, tá? Demanda essa, que o padrão de fábrica vem 70 pulsações por minuto. Se meu paciente não fizer 70 pulsações por minuto, ele vai entregar 30 de miliamperes. Preciso fazer a substituição desses valores. Eu vou vir aqui em parâmetros do marca-passo, frequência do marca-passo, parâmetros do marca-passo, saída do marca-passo, a gente vai alterar a miliamperagem desse equipamento. Coloquei a primeira configuração, que é essa que me atende, 120 pulsações por minuto, 50 miliamperes. Venho aqui e peço para iniciar o estímulo. Estou com as pás já posicionadas, como a embalagem descreve aqui, funcionando no meu paciente. Preciso alterar tanto a pulsação quanto a miliamperagem. A gente vai no mesmo botão, parâmetros, e eu posso alterar sem precisar parar o funcionamento. Alterei, ficou fixo aqui na linha cinza, ele já vai começar a funcionar. Tudo bem até aqui com o marca-passo de demanda. Se eu precisar de um marca-passo fixo, vou entrar em menu e aí eu vou poder escolher se eu quero um marca-passo de demanda ou fixo. Feito isso, coloquei em fixo, ele vai só entregar a miliamperagem que a gente consegue ver na tela, tá? Para ajustar da mesma forma, parâmetros, e vou lá e ele só vai estar fixo na saída do marca-passo que eu vou conseguir ajustar. Tudo bem? Estou com o meu paciente funcionando com a função marca-passo. Ele desfibrilou, a gente vai precisar reverter isso. Escolha a intensidade da carga
carga no número 2 e libera o choque pelo painel. Quando eu tô com esse cabo aqui, os botões de carga e de choque vão ficar habilitados para a gente fazer por aqui, tá? O botão do choque, ele só funciona se a gente tiver com essas pás aqui o cabo do marca-passo. Bom, então com o marca-passo, coloquei o cabo aqui, coloquei na função marca-passo. Então a gente altera por aqui e faz o estilo. Estou com a função do marca-passo, vou precisar desfibrilar esse paciente. Coloco a carga que eu quero, carga e libero o choque pelo painel. Precisei retomar o marca-passo, virei lá para a chave seletora, ele continua com o mesmo parâmetro que a gente usou no anterior. E aí eu vou lá e peço para iniciar o estímulo novamente. Estou com esse paciente funcionando no marca-passo. Preciso cardioverter o paciente. Cabo de ECG, que a gente já viu o posicionamento no tórax desse meu paciente. Habilito o sincronismo, carrego e libero o choque por aqui, opa, com a carga que a gente selecionou. Então, cabo de ECG, carga por aqui e mantenho o choque pressionado até a gente ouvir choque aplicado. A ideia que eu quero passar para vocês é, o que a gente aprendeu a fazer com essa pá aqui, a gente consegue fazer com a pá adesiva também sem precisar substituir, tá? Faz essas, que na minha mão aqui é adulta, mas também tem a pediátrica, que é a verdinha, tá? Bom, para finalizar, vou retirar o cabo do marca-passo. Vou colocar ali na lateral o cabo de ECG. A gente vai falar do teste diário. Bom, colocar a pá com que ele vai ficar no carrinho a maior parte do tempo. Vou tirar o sincronismo. O equipamento vai estar assim, parado no carrinho lá de vocês, no corredor, enfim. Vou girar a chave seletora até chegar em 150. Cheguei em 150, vou habilitar a carga, que pode ser pela pá ou pode ser por aqui. Feito isso, eu vou esperar os LEDs lá da pá ficarem piscando e vou disparar no próprio equipamento. Choque cancelado. Ok, então isso me mostra que o teste foi feito. Se o papel estiver posicionado, ele iria imprimir logo depois da fala. Caso não esteja posicionado, ele vai reconhecer que é um teste e vai armazenar na memória, tá? Então vou fazer novamente para a gente poder ver o papel, como é que vai sair. E a gente já vai conversar sobre a substituição do papel. Choque cancelado. E aí no rodapé, ele vai mostrar pra gente se o teste foi aprovado ou se o teste foi reprovado. E fica aqui no rodapé, tá? No papel. Tanto faz o equipamento ligado ou desligado. Eu vou só desligar pra gente conversar melhor, pra ele não apitar. Então, como que eu vou fazer? Tem uma lingueta aqui com a palavra open, então vou colocar o dedo embaixo da palavra open e vou levantar. O papel, quando é adquirido, quando ele vem para vocês, ó, vou tirar um da embalagem. Ele vem branco dos dois lados, tá? Se vocês tiverem curiosidade dos dois papéis, o teste maior, ele saiu com o fundo todo branco, não sei com quem tá. E o teste que a gente fez agora, uma vez por semana, o fundo do papel ele vai ser branco. E o teste diário, o fundo do papel que está com os outros colegas, está milimetrado. E aí muita gente, quando não tem esse cuidado, essa observação, fala que o papel foi vendido errado. O papel ele é branco mesmo. O milimetrado ele só vai sair se a gente tiver o traçado de ECG na tela. E aí vai sair o próprio milimetrado. A própria impressora laser vai fazer isso. E aí gera uma grande confusão em que lado e como encaixar o papel ali. Qual a dica que eu dou? Eu pego a ponta do papel e posso riscar com a unha, com a ponta da caneta, enfim.
o papel riscou, é o lado certo que vai ficar para cima. O outro lado não riscou, é o lado que tem que ficar para baixo. Então, o lado que risca sempre para cima, como mostra na própria foto que tem aqui na porta. Tá? Para encaixar um lado e outro, e eu vou posicionar em cima do cilindro preto. Fiz isso, é só encaixar e aí ele já vai estar posicionado e pronto para imprimir. Bom, para finalizarmos, a gente vai conversar sobre essas teclas aqui de baixo, para a gente ver. Onde eu tenho esse primeiro botão aqui, que a gente vai silenciar a máquina. No caso aqui, pediram para a gente configurar em até 5 minutos, mas tem 2 ou 5 minutos para silenciar. Isso a gente varia também com o minuto de serviço. Segundo aqui, tem uma bandeirinha de escoteiro que eu brinco. Por que que eu falo isso? Porque ela tem algumas medicações que os senhores podem utilizar numa possível parada. Então, coloquei lá em cima da medicação, ele vai imprimir. E no fundo aqui, se eu selecionasse, vou selecionar aqui a Mildarona, para mostrar. Ele vai sair com a medicação que vocês utilizaram para ver como é que esse paciente reverteu após a aplicação da medicação que está ali na biblioteca, tá? Se eu não marcar nenhuma medicação, ele vai botar só assim, ó, marcar evento. Como se vocês quisessem ter colocado alguma coisa importante que precisassem registrar com alguma coisa. Segunda tecla é a tecla de tendências ou resumo de eventos. Então, se alguém perdeu a impressão logo depois do término do choque, pode reimprimir, porque vai estar aqui no resumo de eventos. Ou o paciente ficou monitorizado durante um tempo e vocês precisam imprimir isso para documentar de uma certa forma. Vou vir em tendências e aí tem o tempo aqui que vocês podem pedir que ele imprima, tá? E o último botão aqui seria uma impressora de forma manual. Eu aperto, ela começa a imprimir. Eu não quero mais, aperto no mesmo lugar que ele interrompe a impressão, tá? E aí, por exemplo, tem colegas que fazem isso para o D2 longo, tá? Então, como aqui já está no D2, peço para começar a impressão e peço para terminar. Se vocês precisarem ajustar o ganho, a amplitude, vocês podem vir em menu, aí eu vou procurar a onda exibida, no caso vai ser a primeira onda, com a derivação que está aqui, que é de D2. E aí vocês vão ter o tamanho aqui, o ganho, para poder alterar, e vocês conseguem imprimir até 2 ou 3 exames, dependendo do ganho que vocês colocarem ali, tá? Mas só lembrando que a derivação vai ficar mostrando aqui em cima a derivação que vocês pediram para imprimir. Tá bom? Bom, senhores, era isso que eu precisava passar para os senhores. Obrigada pela